Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais cuidados ao escolher bons fundos imobiliários, passando pelo cenário macroeconômico, até olhar os fundos propriamente dito e mostrar que é perfeitamente possível montar uma carteira de fundos imobiliários simples, com menos de R$ 500 e que investe em mais de 150 imóveis espalhados pelo Brasil. Duvida? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Então, como escolher fundos imobiliários? O que é que a gente precisa olhar? Antes de a gente olhar para os fundos imobiliários, a gente precisa entender o cenário macroeconômico para entender se nós estamos num bom momento de compra de ativos de risco, como ações e fundos imobiliários, ou não. O que é que a gente vai olhar no cenário macroeconômico? Basicamente duas coisas. A primeira, a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. E se você não sabe do que se trata, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre Tesouro Direto, onde eu explico sobre a taxa de juros da economia e como ela influencia de forma geral nos ativos de risco. Quando a taxa de juros está alta, os investidores tendem a correr para os títulos de renda fixa, especialmente os títulos do governo, lá do Tesouro Direto, porque são títulos de baixo risco e alta rentabilidade. E aí, por conta disso, as cotas dos fundos imobiliários, dos ativos de renda variável como ações e fundos imobiliários, tendem a cair, porque os investidores migram para os títulos de renda fixa e o preço das cotas são desvalorizadas. E aí é que é o momento ótimo para você começar a comprar fundos imobiliários. Não é nenhuma recomendação, mas esse é o melhor momento para você investir em renda variável, nesse caso específico, fundos imobiliários, porque é quando os investidores não estão olhando, aí você consegue chegar e comprar mais barato. Vamos olhar o que é que está acontecendo aqui com os títulos de renda fixa para você entender. Aqui na plataforma do Tesouro Direto, você observa que você tem rendimentos acima de 15%. Isso porque a taxa de juros está alta e já tem rumores no mercado, o mercado já está esperando de que a taxa Selic se eleve ainda mais, o que vai fazer com que esses títulos passem a render ainda mais. Quando a taxa de juros se eleva, os investimentos de renda variável tendem a cair. Então é importante você estar de olho na taxa de juros da economia. Então as taxas de juros impactam os fundos imobiliários da seguinte forma: quando as taxas estão altas, a renda fixa fica mais atrativa, os investidores migram da renda variável para a renda fixa, desvalorizando o preço das cotas e das ações. Já quando as taxas de juros estão baixas, o apetite por risco dos investidores aumenta. Então eles tiram o dinheiro da renda fixa e vão buscar rentabilidade em ativos de risco, como ações e fundos imobiliários, fazendo com que o preço das cotas e das ações subam. Então essa é a dinâmica do cenário macroeconômico. Então tem essa relação inversa entre o preço das cotas e a taxa de juros. Taxa de juros alta, preço das cotas baixo. Taxa de juros baixo, preço das cotas alto. Nesse momento de taxas de juros elevadas e com expectativa de que a taxa de juros suba ainda mais, então os fundos imobiliários tendem a ficar mais baratos ainda. E aí é o momento de comprar. O momento de você comprar é quando está barato e não quando está caro. Então nós estamos num excelente momento para comprar fundos imobiliários e ações. Outra coisa que você precisa olhar dentro do cenário macroeconômico são os índices de inflação. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o IGPM, Índice Geral de Preços no Mercado. Esses dois índices eles são utilizados para reajuste de contratos de aluguel dos fundos imobiliários. Sempre que o IPCA ou o IGPM, principalmente o IGPM, que é mais utilizado no reajuste de contratos de aluguel, sempre que eles sobem, os contratos de aluguel dos fundos imobiliários tendem a ser reajustados para cima. E aí os fundos passam a ter uma receita maior e conseguem distribuir um provento, um dividendo maior para os cotistas dos fundos. Esse é o lado positivo do aumento dos índices de inflação. Quando você investe em fundos imobiliários, você está sendo protegido do efeito inflacionário, porque os contratos de aluguel são reajustados com base nesses índices. O lado ruim é que se a inflação aumenta demais, isso esfria a economia, diminui o consumo das famílias, as famílias consumindo menos podem impactar no resultado também desses fundos, principalmente de shopping centers e fundos imobiliários que estão ligados diretamente a atividades de consumo. Então é importante ficar de olho tanto na taxa Selic quanto nos indicadores de inflação. No site do Banco Central você vai encontrar o relatório Focus. Nele você vai encontrar a expectativa futura da taxa Selic.
A taxa Selic atualmente está em 12,25 e o mercado já está projetando um aumento de 15% para a taxa futura. Então, se a taxa subir, as cotas dos fundos imobiliários serão mais depreciadas e aí você vai conseguir comprar mais barato ainda do que está atualmente. E você consegue ver também os índices de inflação, o IPCA e o IGPM, tanto para o ano de 2025 quanto para o ano de 2026. E aí observa a taxa Selic que o mercado espera uma taxa de 12% em 2026. Isso significa que se você começar a comprar as cotas de fundos imobiliários, principalmente quando a taxa chegar a 15%, quando ela começar a cair, as cotas vão valorizar. Além de você ganhar o rendimento mensal, você vai ganhar também com a valorização dessas cotas. Não é nenhuma recomendação. A gente precisa olhar também as características dos fundos. Nós precisamos agora olhar para os fundos imobiliários. E dentre as diferentes classes de fundos imobiliários, nós temos os fundos de tijolo e os fundos de papel. Basicamente, os fundos de tijolo investem diretamente em imóveis, enquanto os fundos de papel investem indiretamente, através de títulos de dívida. E por isso, os fundos de papel acabam sendo um pouco mais arriscados, principalmente quando chega em cenários de alta taxa de juros. Apesar desses títulos renderem bastante, corre-se o risco de inadimplência, e quando isso acontece, existe uma depreciação muito grande do valor das cotas, fazendo com que os investidores que tenham comprado acabem perdendo o patrimônio. Então, os fundos de papel eles são mais sensíveis às variações nas taxas de juros. Se a taxa de juros sobe, os fundos passam a render mais. Porém, dependendo do tipo de título que esse fundo imobiliário investiu, pode ser que esse fundo de papel acabe não recebendo se a inadimplência subir demais. Outro ponto importante é a vacância física e financeira. A vacância física é o percentual da área bruta locável, ABL, que não está locada. Então, por exemplo, digamos que um fundo imobiliário ele tem 100 mil metros quadrados para ser alugado, mas desses 100 mil metros quadrados, apenas 10 mil metros quadrados não estão alugados. Então, o percentual de vacância física é 10% do total que não está alocado. A vacância financeira é o dinheiro que o fundo imobiliário deixa de receber por conta da vacância física. Então, esse percentual que não está locado, se ele estivesse locado, ia gerar uma receita maior para o fundo. Então, isso é conhecido como vacância financeira. E essa vacância financeira você encontra nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários e ela, quando está muito alta, indica ali uma má gestão do gestor do fundo. Outra coisa importante é o preço sobre valor patrimonial da cota. O ideal é que você compre cotas que estejam abaixo do valor de patrimônio, com o P sobre VP abaixo de 1. Indica que você tem um desconto no valor patrimonial. No vídeo que eu fiz sobre fundos imobiliários, eu explico melhor essa relação. Porém, fundos de altíssima qualidade, muitas vezes é difícil você conseguir comprá-los com o preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Isso só tende a acontecer como no cenário atual de alta taxa de juros. Quando o P sobre VP está abaixo de 1, isso indica um desconto em relação ao valor patrimonial. Mas isso pode indicar também, se esse valor estiver muito baixo, que os investidores não têm muita expectativa sobre aquele fundo imobiliário e por isso que a cota está tão depreciada assim. Então pode ser uma armadilha, tem que tomar cuidado com o P sobre VP. Nem sempre abaixo de 1 significa um bom negócio. A liquidez do fundo é muito importante. O que é a liquidez do fundo? É o volume de negociação diário daquele fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Fundos que têm alta liquidez, eles são negociados num volume muito maior. O ideal é que você procure investir em fundos imobiliários que tenha pelo menos uma liquidez média diária de 2 milhões de reais. Quanto maior a liquidez, melhor. Onde é que a gente vê a liquidez e a vacância que eu falei lá atrás? A liquidez você encontra aqui, ó. Olha a liquidez do XPML11, mais de 17 milhões de reais por dia de negociação. Então é um fundo imobiliário muito líquido, você consegue comprar e vender sem muito risco de perda patrimonial. E a vacância de fundos de tijolos, descendo aqui um pouquinho, você já encontra no site Investidor 10. Essa é a vacância atual do fundo, menos de 5%. Significa que se o fundo conseguisse locar esses 4% de área bruta locável que o fundo tem disponível para alugar, a receita do fundo imobiliário ia aumentar ainda mais.
Então é importante você verificar a vacância do fundo. Quando tem uma vacância muito alta, significa que ou o gestor não está conseguindo resolver a vacância do fundo, então isso mostra a qualidade e a eficiência do gestor, ou o imóvel que o fundo tem é um imóvel que não é do interesse dos inquilinos. Então as pessoas ou não gostam da localização ou do tipo do imóvel e aquele imóvel acaba ficando vago. E o imóvel vago é um gasto para o fundo imobiliário, porque o IPTU e várias outras coisas têm que ser pagas e aquele fundo ali está vazio, não está gerando receita para os cotistas. É importante também dar uma olhada no segmento do fundo. Se o fundo é de laje corporativa, se o fundo é de hotéis, se o fundo é de shoppings. Você precisa ficar de olho, por quê? Porque a depender do tipo de fundo imobiliário que você está investindo, ele tem um tipo de público diferente, ele é afetado por taxa de juros de forma diferente. Por exemplo, se você investe num fundo imobiliário de lajes corporativas, esses fundos imobiliários eles tendem a perder receita por conta do home office, do teletrabalho. Muitas vezes esse prédio ele acaba perdendo o inquilino por conta ali do home office, acaba diminuindo a procura por esses imóveis. Se o gestor conseguir dar um outro uso para esse imóvel, tudo bem, mas se não, acaba reduzindo muito a demanda por esse tipo de imóvel, o que acaba gerando uma receita menor para os fundos imobiliários que detêm esse tipo de imóvel. Galpões logísticos é uma coisa que está em alta, porque as empresas que fazem entrega, como o Mercado Livre e Amazon, alugam esses galpões para guardar ali suas mercadorias e dali fazer uma espécie de centro de distribuição. Então, acaba tendo uma alta demanda por esse tipo de fundo imobiliário. Fundos residenciais que têm residências acabam tendo ali uma alta resiliência, mesmo em momentos de alta no cenário de juros e de inflação, porque as pessoas não vão deixar de morar, não é mesmo? Então sempre tem uma demanda muito resiliente. Outra coisa importante é você prestar atenção na diversificação do fundo, a diversificação geográfica e a diversificação setorial. Você precisa evitar fundos imobiliários que têm um único imóvel ou numa única região, ou que esse imóvel está alugado para um único inquilino. Porque imagina, se você tem um único imóvel naquela região, se o inquilino entregar aquele imóvel, o imóvel vai ficar vago e de uma hora para outra você para de ter receita do fundo imobiliário e continua tendo gasto, os cotistas acabam sem receber ali o seu rendimento mensal. Se o fundo imobiliário tem vários imóveis espalhados em várias regiões e estes imóveis estão alugados para vários inquilinos diferentes, você concorda que é muito menor a chance de que os inquilinos todos saiam de todos os imóveis ao mesmo tempo? Mesmo que um imóvel fique vago, os demais estão alugados e continuam gerando receita para o fundo. Outra coisa importante na hora de escolher fundos imobiliários são o histórico de dividendos do fundo. Como é que você vê isso? No site Investidor 10, você procura pelo fundo imobiliário. Aqui eu já tenho o XPML aberto. Você desce um pouquinho e você vê aqui, ó, XPML, dividendos. Você encontra aqui todo o histórico de pagamentos e você percebe que você tem uma crescente dos pagamentos, ó, uma escadinha subindo. E por que o rendimento vem aumentando? Porque vem sendo reajustado pelos índices de inflação, IPCA e IGPM. Então você vê aqui um histórico de dividendos consistentes e crescentes. Esse é o tipo de fundo imobiliário que a gente deve comprar. Outra coisa a ser avaliada é a experiência do gestor. E aqui eu já deixo algumas sugestões para vocês de gestoras que são competentes, como a Quineia, da Vinci, da XP, da BTG, da Iridium, da CSHG, da Guardian, Red. E tem outras que à medida que você for estudando os fundos imobiliários e for assistindo vídeos, você vai encontrar aí boas gestoras. Como é que você sabe se um fundo imobiliário de qual gestora ela é? Voltando lá no site do Investidor 10, um pouquinho acima, nessa parte aqui, você vai encontrar aqui, ó, na parte de razão social, quem é a gestora desse fundo. A XP, no exemplo desse fundo imobiliário. Então você consegue saber aí a gestora do fundo. As taxas de custos também são importantes de vocês olharem. Afinal de contas, se você está investindo num fundo imobiliário que tem altíssimas taxas de gestão e administração, essas taxas acabam corroendo um pouco do rendimento dos cotistas. O ideal é que você invista em fundos imobiliários que tenham a menor taxa de gestão e administração possíveis.
Você vê a taxa de gestão de cada fundo imobiliário também no site do Investidor 10 e no relatório gerencial de cada fundo. Descendo um pouquinho, você vai encontrar logo aqui embaixo a taxa de administração. No caso do HGRU, ele cobra 0,90% sobre o valor de mercado do fundo. Então é interesse do gestor que a cota do fundo imobiliário se valorize, porque quanto mais ela se valorizar, mais o gestor é remunerado. E aí, como prometido no início do vídeo, temos aqui um exemplo de uma carteira bem simples de fundos imobiliários, onde você investe em mais de 150 imóveis por menos de R$ 500. E é uma carteira bem diversificada com fundos imobiliários de vários setores. Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui o IRDM11, é um fundo de papel que estava custando R$ 62,58 no fechamento do mercado do dia 13. Nós temos o XPML11, que é um fundo imobiliário do setor de shopping center, custando abaixo de R$ 100 e que tem participação em 25 shoppings espalhados em várias regiões do Brasil, mas a maior concentração fica em São Paulo. Aqui está a lista dos imóveis do XPML11. Ele tem 11 shoppings em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 em Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e outro no Rio Grande do Norte. Temos o HGLG, que é um fundo imobiliário que investe em galpões logísticos. É um fundo imobiliário de extrema qualidade, um dos melhores, um dos queridinhos dos investidores. E dificilmente você encontra ele abaixo do valor patrimonial. E atualmente ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, justamente por causa da alta taxa de juros. Ele está sendo negociado ali na casa dos R$ 150. Ele tem 26 galpões logísticos espalhados em várias regiões do Brasil. O HGLG, descendo aqui você encontra a lista de imóveis, tem 16 galpões logísticos em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Nós temos o HGRU, que é um fundo imobiliário híbrido, ele é ali focado em renda urbana e ele tem 106 imóveis espalhados também em diversas regiões do país. A lista de imóveis dele é enorme, a maior parte na região de São Paulo. Se você descer aqui, você encontra quais são esses imóveis, a área bruta locável dos imóveis. E temos aqui o CAFOF, que é um fundo de fundos, é um fundo imobiliário que compra cota de outros fundos imobiliários. Então nós temos uma carteira por menos de R$ 500 que investe em mais de 150 imóveis. E olha que aqui eu estou contando apenas esses 3 fundos imobiliários, XPML11, HGLG11 e HGRU. Se nós formos considerar o CAFOF, que investe em outros fundos, então a gente tem muitos mais imóveis do que esses 157 aí. Qual é a sua desculpa para não começar a investir? Você não precisa comprar todos esses aqui de uma vez só. Você pode comprar esse mais baratinho de R$ 63. Cada mês você vai juntando dinheirinho e vai comprando. E se você ainda não consegue juntar dinheiro para começar a investir, vou deixar aqui também no card um vídeo que eu ensino como você organizar suas dívidas, como fazer um orçamento familiar para sobrar dinheiro no final do mês e você investir. Então deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você já investe em fundos imobiliários e quais fundos imobiliários você tem investido. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou Luan e esse é o canal Nintai Invest. Até o próximo vídeo. Fui.